Boa noite, meus irmãos. Paz seja convosco. Cristo nos une sempre mais. E graças a Deus que o Senhor venha nos unir cada vez mais na mesma fé, no mesmo amor e na mesma comunhão. Diz o Senhor, diz a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse essas palavras: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu me faço presente no meio deles. Então eu creio, nós cremos que o Senhor Jesus está aqui presente no nosso meio para nos abençoar, que Ele venha derramar da sua graça, do seu poder, da sua paz sobre a minha vida e a sua vida. Queridos, nós vamos ler uma palavra de Deus para a nossa meditação, que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 35. 35, está escrito assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou perigo? Ou espada? E a palavra de Deus diz que nada e ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque, diz o apóstolo São Paulo, porque eu estou certo que em todas essas coisas, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Querido, esta é a palavra de Deus para a nossa meditação. Quantas coisas estão acontecendo no nosso mundo? Perseguição aos nossos irmãos, aos cristãos em outros países, fome, peste, é muita tribulação. Mas o apóstolo São Paulo já passava por isso, lá há mais de 2000 anos atrás. Então ele nos alerta, ainda que nós venhamos passar por tribulações, pela fome, nudez, por tudo isso que nós oramos, perseguição, perigo, espada, perigo de morte, Ele nos anima, Ele nos anima, sim, a perseverar na fé, na confiança em Deus, nos afirmando que ainda que venhamos passar por tudo isso, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E Ele nos afirma, mas em todas essas coisas, ainda que venhamos passar, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. E também a palavra de Deus, querido, nos exorta em tempos de problema, de perseguição. Nós não devemos nos afastar do Senhor. Temos que estar em oração, ler a palavra, nos fortalecer em Cristo Jesus. Os tempos são difíceis, então nós temos que nos apegar a Deus. E a palavra de Deus para a nossa meditação, nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Querido Deus, nós estamos aqui todos reunidos na Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho. E nós invocamos a Tua presença no nosso meio, nós invocamos, Senhor, a Tua glória, a Tua Shekinah, aqui conosco. E também, Senhor, na vida daqueles que estão nos assistindo, este culto online, que o Senhor venha derramar da Sua graça, do Seu poder, da Tua cura, da Tua provisão, da Tua paz. Senhor, nós pedimos, fica conosco e recebe a nossa adoração, nosso louvor e a nossa gratidão, porque só Tu és digno. Venha, Espírito Santo, sobre nós, renova a nossa fé, a nossa força, a nossa confiança. Derrama da unção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre as nossas vidas. E nós damos glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Fica conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E todos que creem digam amém. Deus abençoe todos nós.
mas fique acordado, que Deus lhe indicará o seu caminho, o seu caminho. Tua vontade tem que estar nas nuvens, mas os seus pés firmados no chão, no chão. E a fé que Deus te deu, poderosa pra vencer, para você voar ao encontro deste Deus. E a vida deste sonho está na fé que move os montes. E o grão de mostarda virá ser árvore gigante, gigante. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. O diabo pode nos tirar apenas uma flor, mas jamais tirará a nossa primavera. Nossa primavera. Boa noite, irmãos, a paz seja convosco. Nós estamos aqui nesta noite, nesse sábado, para ministrar mais uma palavra, mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. Todo sábado é o culto da palavra, na verdade, Jesus é a palavra. E que Deus venha abençoar poderosamente todos os irmãos que estão presentes, aqueles que nos acompanham nas redes sociais, que a unção do Eterno venha se manifestar na vida e na casa de cada um, em nome de Jesus Cristo. Quero dizer para os irmãos que a partir do primeiro domingo de setembro, o culto presencial passará a ser às 18 horas ou às 6 horas da noite. A partir do primeiro domingo de setembro, 6 horas, os irmãos são os nossos convidados. Eu vou ministrar uma palavra de Deus nesta noite para levo nos nossos corações, para que Deus venha nos fortalecer na trajetória, no caminho que nós andamos, peregrinando por essa terra. Está escrito em Gênesis 37. 37, nós vamos ler do 18 até o 27. Hoje nós vamos ler bastante. Gênesis 37, 18 ao 27. O tema de hoje é vencendo as injustiças. Vencendo as injustiças. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra eles para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também disse Rúben: não derramarei sangue, lançai-o nesse poço, para que está no deserto, e não lanceis mão deles. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia sobre si, e tomaram-no e lançaram-no
na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, levantaram os seus olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra e iam levá-los ao Egito. 26. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão, escondemos o seu sangue? Vinde, vendamo-lo a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é o nosso irmão, nossa carne, seus irmãos obedeceram. Soberano Deus, aqui está a sua palavra aberta no altar de sacrifício, que o Senhor venha trazer agora, Senhor, nossa alma, nossa boca, nossa mente, aquilo que nós não lemos, não ouvimos, não escutemos. Senhor, revela para nós, em nome de Jesus Cristo, e guia-nos na palavra sobrenatural. Amém. Tema de hoje, irmãos, vencendo as injustiças. Não é verdade? Então, se nós formos falar de justiça, esse tema ele é muito farto, mas nós vamos tratar aqui, irmão, de justiça dentro da casa. Na verdade, dentro da própria casa, de justiça dentro da própria família, que muitas vezes as injustiças começam dentro das casas das pessoas e saem para fora. Foi o que aconteceu aqui. E nós vemos que, muitas vezes, irmão, nós somos vendidos em nossos dias, nós somos vendidos em nossos sonhos, nós somos vendidos em nossos projetos, na verdade, porque somos vendidos. Alguém não gosta de nós e alguém vai cometer uma injustiça sobre nós. Foi o que aconteceu aqui. E desde o texto que José, ele provou a injustiça na própria família. Os irmãos não gostavam de José. José, ele tinha aqui 17 anos. O pai dele, Jacó, ou Israel, ou Jacó, na verdade, tinha feito para ele uma túnica sacerdotal, de mangas longas até os joelhos, túnica listrada. Quem usava era rei ou sacerdote. Então os irmãos tinham inveja dele, porque além dele ser o mais novo na época, com 17 anos, irmãos, ele ia ao campo, ele via como os irmãos estavam fazendo e trazia notícia para o seu pai Jacó. Os irmãos não gostavam muito dele, os irmãos tinham ciúmes dele, na verdade. Mas nós temos que aprender, irmãos, igualar todos dentro da nossa casa, porque muitas vezes um filho acha que nós pendemos mais para um e menos para o outro. Então nós vemos que de longe eles viram, e antes que chegasse a eles, conspiraram para matarem. Então, irmão, Israel tinha mandado José ir no campo, verificar como estavam os seus irmãos, verificar como estavam os animais. Então, isso é praxe de um pai ter preocupação com os seus filhos. Ele manda José verificar e ver como estavam os seus irmãos. Os irmãos não gostavam muito de José, porque José via como estava e chegava e relatava ao seu pai. Isso deixava os seus irmãos com um pouco de ira, isso deixava os seus irmãos com um pouco de inveja dentro da sua alma. Eles não gostavam muito de José. E nós vemos, amado, que José, ele provou a injustiça na sua própria família. Dentro da sua casa, dentro da sua família, irmãos, ele foi injustiçado, ele provou a injustiça, ele provou esse sofrimento, essa angústia, dentro da sua família com os seus irmãos. E nós vemos que ele foi injustiçado pela família. Então você que está me assistindo agora, irmãos, faça a reflexão. Quantas pessoas são injustiçadas dentro das suas casas? Quantos filhos são expulsos de dentro de casa? Quantos filhos, irmãos, a mãe queria abortar, o pai que aborta essa criança, que eu não quero mais filho, eu não quero esse filho. Então veja vocês que muitos seres humanos já nascem injustiçados pela própria família. Vão abortar, eu não quero ele. Quantas crianças são expulsas de casa? Quantas crianças, irmão, crescem no asilo, nos orfanatos, clamando, procurando o seu pai,
procurando uma família, uma casa para morar. Irmãos, as injustiças começam dentro de casa. O marido faz injustiça com a sua mulher, a mulher faz injustiça com o seu marido, um levanta calúnia contra o outro, um defama um ao outro, leva aos tribunais. A palavra de Deus diz, irmãos, Jesus falando, que nós não devemos levar os nossos irmãos aos tribunais. E justiça sobre justiça. E nós vemos, irmãos, que José, ele foi injustiçado por Potifar. Na verdade, aqui, quando aconteceu esse entrevo, aqui ele tinha 17 anos, irmãos. Então, às vezes, você lê a Bíblia, ai, que lindinho, aquele que tinha 17 anos, ali ele já estava como rei. Irmãos, passou daqui até ele chegar no Egito 13 longos anos. Longe do pai, longe da sua família, longe do convívio da sua família. Às vezes você lê uma parte aqui nos Reis, tem uma guerra, e se você vira a página, outra guerra, tem essa impressão que uma guerra foi hoje, outra amanhã. Não, passou 10, 15, 20 anos para ter outra guerra. Temos que aprender a ler. E nós vemos, irmãos, que ele foi injustiçado por Potifar. Ele foi injustiçado porque Potifar mandou ele para a prisão. Ele foi injustiçado pelo copeiro, na verdade, que o traiu. Ele foi injustiçado pelo garçom. Ele disse para o garçom: garçom, quando você chegar diante do rei, você diz para o rei que eu estou preso injustamente. Meus irmãos me venderam como escravo. Fala para o faraó, fala para o rei me tirar dessa prisão. Simplesmente, o copeiro esqueceu. Injustiça sobre injustiça. Se esse rapaz, irmãos, ele não fosse forte, se esse rapaz não tivesse a unção de Yeshua, a unção de Adonai sobre a vida dele, quero dizer para você, viu, irmãos, Yeshua está lá no Gênesis, hein? Yeshua é Jesus. Eu falo, mas Yeshua, desde o Gênesis. Na verdade, então ele teria, irmãos, morrido, ele teria adentrado caminhos estranhos, mas ele tinha uma fé, ele tinha uma esperança no Deus de Abraão, de Isaac, irmãos, que era poderoso para levantar ele, irmãos. Temos que ter essa fé. As injustiças, irmãos, são uma grande mágoa, que muitas vezes mata a pessoa do coração, mata a pessoa do sofrimento olha aí afora. E nós vemos que disseram um ao outro: eis que lá vem o sonhador mor. Sonhador mor quer dizer o sonhador principal, o sonhador maior. E diz o texto: vamos matá-lo. Vamos ver se os sonhos dele, vamos ver se Adonai vai livrá-los das nossas mãos. Mas, irmãos, quando Deus tem propósito na minha vida e na sua vida, as injustiças serão supridas. Deus vai fazer que as injustiças tornem-se justiça na nossa vida. Quantos irmãos foram injustiçados na empresa? Não é verdade? Chegou o momento da sua promoção, falaram: você não serve, você não está apto. Sou injustiçado dentro da igreja, aonde for, irmãos. As injustiças. Na política, em todo lugar, no esporte, na religião, existe injustiça. Aqui nós vemos aqui uma grande injustiça com alguém que tinha a promessa de Deus. Se você, irmão, tiver promessa de crescer, de prosperar, de ser alguém, saiba que você vai angariar invejosos sobre você. Cuidado com o que você fala. Nós vemos, amado, que nós não queremos ser injustiçados. Ninguém quer ser injustiçado, na verdade. Jesus foi um dos mais injustiçados, irmãos. Na verdade, ele estava sendo julgado ali por Pilatos, e a mulher de Pilatos chegou e falou: olha, Pilatos, solta esse homem, que eu tive nessa noite um sonho tenebroso. Esse homem é inocente, estou cometendo uma grande injustiça com ele. Pilatos até tentou
soltar o Senhor Jesus. Mas falaram para Pilatos: se você soltar ele, nós vamos dar um impeachment em você. Pilatos, como era político, né, irmãos? Jesus foi injustiçado, irmãos. E por ele ser injustiçado, ele quer que eu e você venha suportar, ele quer que eu e você venha olhar para o alto e falar: Senhor, fortalece-me, tira-me dessa injustiça, que eu venha caminhar na tua presença. 13 anos, esse rapaz, até ele chegar no Egito. Não foi 13 dias não, viu, irmãos? Então nós vemos que muitas vezes nós falamos: nós não merecemos isso. José falou para os irmãos: por que, meus irmãos, vocês estão fazendo isso comigo? Por que vocês querem tirar a minha vida? Por que vocês querem me matar? Os irmãos tinham inveja dele. Os irmãos, ele tinha contado o sonho para os irmãos. Falaram: pô, cara, você vai ser o rei sobre nós? Você já está com a capa de rei, você está com a capa de sacerdote, você agora é o cara. Você tem a unção sobre você. Nós muitas vezes falamos: nós não merecemos isso. Moisés foi injustiçado. Irmãos, eu estou falando aqui, algumas pessoas foram injustiçadas. Mas nesse momento, você que está assistindo, pega o lenço. Pela fé já estou vendo as lágrimas correr pela sua face. Dentro da sua casa, houve injustiça. Você vê pela televisão, pessoas ficam 2 anos presas, 3 anos presas, inocente. Desses dias eu vi lá na América, um homem ficou 30 anos preso, o homem inocente. Quem vai retroagir esses 30 anos para aquele homem? Quem vai retroagir, irmãos, esses jovens que são presos inocentemente, que eu vi esses dias, a mãe foi na cadeia abraçando ele, ele é inocente. Quem vai pagar? Quem vai para o lugar dele na cadeia? Prende ele. Mas ele já está com mais de 70 anos. Põe ele na cadeia, para que ele não venha atrapalhar a nossa caminhada. Põe a Marta José, para que ele não venha nos atrapalhar, que ele não venha tomar o nosso cargo. Prende, mas já está com mais de 70, cabelo branco. A mulher desse que estava falando não aguentou, morreu do coração. Agora solta o homem. Ele foi injustiçado. Quem vai pagar esse tempo fisicamente que ele ficou preso? Ele, muitos irmãos. Aqui um exemplo maior, dentro da Bíblia. Um jovem com 17 anos, sonhos pela frente, projetos pela frente. Ele tinha sonhado, ele tomava posse, que ele viu os irmãos dele, ele viu o pai e a mãe como lua e o sol se inclinando. E aquilo criou uma ira no coração dos irmãos. Não conte para todo mundo os seus sonhos, irmãos. Pastor, o patrão não pagou o meu soldo, não pagou meu tempo que eu tinha direito. Eu tenho que receber meu salário, está preso lá. Senhor, coloca a brasa viva naquele homem, Senhor, que segurou, que reteu o ordenado das suas filhas, em nome de Jesus. Senhor, faz justiça pelas suas filhas, pelos seus filhos. Moisés foi justiçado. Paulo, por pregar a palavra de Deus, foi injustiçado. Prende ele, chicoteia, pedreja, põe na cadeia, leva para Roma, prisão perpétua. Profeta Isaías, decapitado. Pedro foi morto de cabeça para baixo. Injustiça sobre justiça, não é verdade, irmãos? Então nós vemos que as injustiças, irmãos, elas muitas vezes elas deixam cicatrizes, mágoas. Pessoas não suportam, dão infarto, morre do coração. Matemo-no, lancemo-no num desses poços, uma fera comeu, veremos o que será dos seus sonhos. Os próprios 10 irmãos de José, falando para ele: vamos matar ele, vamos ver se o sonho vai libertar ele, vamos ver se o sonho vai promover ele, vamos ver se as palavras que o pastor Zito falou na capela vai livrá-lo, vai promovê-lo, vai abençoá-lo. Que Deus venha fazer justiça sobre os seus filhos e suas filhas e sobre a sua igreja, em nome de Jesus Cristo, irmão.
O mundo é cheio de injustiça, queridos. Mata. E Rubem disse, livrou ele das suas mãos e disse, não vamos matá-lo, não vamos tirar a vida do jovem. Então Rubens, irmão, deu a ideia, coloca ele no poço. Porque Rubens falou, olha, vamos colocar no poço, vai esfriar a ira dos meus irmãos, depois eu retiro ele do poço e ele sai salvo e volta para casa. Na verdade, por que Rubens, irmãos, teve essa ideia? Porque o Rubens viu que a carruagem vinha vindo, viu o barulho da carruagem, muitos camelos, muitos homens que vinham a carruagem do ismaelita que iam vender produtos no Egito. O Rubens teve essa ideia iluminada, põe no poço. E Rubens foi olhar os animais para que aquela caravana não roubasse os animais, né, irmãos? Então Rubens ficou lá, ficou longe do poço. Então, quando passou aquela carruagem imensa, longa, Rubens voltou. Já não estava mais no poço. Mas é tudo um trabalhado eterno, viu, irmãos? Se o Rubens não coloca ele no poço, na verdade, nós vemos, amado, que nós temos que aprender a confiar em Deus, porque Ele é o restaurador de cicatrizes. Quantas mães agora choram pelos seus filhos? Quantas mães choram pelas suas filhas, porque chega em casa, a polícia fala, só encontramos o casaco dela. Só encontramos o casaco dele. Onde está? Não sei, ninguém sabe. Isso aqui que aconteceu com José, irmãos, parece que é uma novela. Você vê direto na televisão. Na verdade, mata. Dia desses você viu que uma moça, juntamente com a sua namorada, matou o pai, matou a mãe, matou irmãos. Quer justiça maior do que isso, irmãos? Por quê, irmãos? Inveja, 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 inveja. Supere isso. Olha a Deus, Senhor, tira todas as escamas dos meus olhos. Veja vocês, amados, que Jesus, irmãos, Ele nos fortalece, porque a inveja, ela mina a nossa alma. A inveja, irmãos, ela vai minando, ela vai destruindo o nosso vigor, a nossa vida, vai criando uma cicatriz de amargura, uma cicatriz de ressentimento, e leva a pessoa à morte, leva a pessoa à ruína, à destruição, morte prematura. Você que a mulher desse, que é o idoso, que eu falei que ficou 1 ano e pouco preso, tinha o cabelo branco, ela morreu do coração, não aguentou, deu infarto. Não vou citar o nome dele, porque essa mensagem vai para o mundo todo. Mas você sabe quem são. Mais de 70 anos, cabelo branco, a mulher morreu de infarto, porque cometeram injustiça. Prende ele, esconde ele, exatamente como José. José estava atrapalhando os sonhos e os projetos dos irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos planejavam ser os cabeça da nação de Jacó, mas José seria o líder. Capa, túnica de rei, mata esse cara. Na verdade, nós vemos, irmãos, que para que lutar? Para que ter sonhos? Para que ter projetos? Às vezes a pessoa pensa nisso, né? Lutei tanto, tive tantos sonhos, tantos projetos, deu em nada. Nós vemos que aconteceu chegando José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, de várias cores que trazia, que estava vestido, tomaram-no, lançaram na cova, porém a cova estava vazia e não havia água nela. Cova aqui quer dizer poço, né? Verdade, irmãos. Então nós vemos, amado, que José, apesar desse sofrimento todo, dessa angústia toda, irmãos, José é um tipo de Cristo. Amém? José é um tipo de Cristo. Alguns homens do Antigo Testamento, eles tipificam Cristo. Veja vocês que esse rapaz, ele foi vendido por 20 moedas. Cristo foi vendido por 30, na verdade. Então o sofrimento que evidentemente Jesus sofreu muito mais, né, irmãos? Mas o tipo que aconteceu com José, o tipo de sofrimento, o tipo de injustiça que esse homem teve, foi preso, vendido por 20 moedas de prata, na verdade. Então José tipifica um tipo de Cristo que passou por injustiça, mas ele venceu, porque ele sempre teve uma fé no grande eu sou. Nós vemos que José,
Ele não esquecia dos seus sonhos. Irmão, não esqueça quando o pastor ele entrega uma palavra para você. Guarde, ore no seu coração. Na verdade, que ela vai acontecer. Às vezes passou tanta injustiça na vida desse rapaz, e fala, para que eu ser um líder? Para que eu ajudar a minha nação? Para que todos esses sonhos que meus irmãos se curvavam, meu pai, a lua, as estrelas, se eu estou aqui preso, escravo, vendido por 20 moedas pelos próprios irmãos dele, irmãos. Justiça, injustiça. Não se conformava com a sua condição. A Bíblia nos ensina, irmãos, a não nos conformar, porque Deus, irmãos, Ele é poderoso para nos livrar de todas as injustiças. Nós vemos que jogaram ele no poço, a cova estava vazia, não tinha água, e de repente eles veem que levantaram seus olhos, vinha vindo uma grande companhia dos ismaelitas que iam para o Egito vender especiarias, perfumes e bálsamos. Então eles tiveram a ideia, vamos vender nosso irmão como escravo. Vamos vender, não vamos matar, não tem lucro nenhum. Às vezes nós somos injustiçados porque alguém quer ganhar, faturar em cima das nossas costas, irmãos. Levanta calúnia, difamação, na verdade. Mas perdoa essas pessoas, irmãos. Ora por elas, na verdade. E nós vemos que os injustiçados, eles têm que orar e buscar ao Senhor. E se tiverem ideia, vinde, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não seja nossa mão sobre ele, porque nossos irmãos, nossa carne, seus irmãos obedeceram. Mas nós vemos, irmão, que o Eterno, ele estava no controle. Ele está no controle da nossa vida, mas muitas vezes nós somos carne, nós somos fracos, irmãos. Nós temos uma alma, e essa alma sofre as consequências. E eles pegam, vendem José. Falei, e agora, como nós vamos falar para o nosso pai? Eles tiram a capa de José, irmãos, e rasgam ela, e molham ela toda no sangue de animais, para ir levar ao pai, irmãos, e olha, um animal feroz comeu seu filho, matou-o, e nós trouxemos essa capa para provar que ele foi despedaçado. Nós vemos que Jacó, ele rasgou todas as suas vestes, ele pôs pano de saco, lamentou vários dias, não comeu, não bebeu, só chorava, porque José, ele era o filho, o 11º filho de Jacó, José. Jacó amava seu filho como amava os outros, na verdade, irmão, mas os outros inveja. Então eles vêm de pé, e quando nós vamos falar para o nosso pai, eles pegam, matam animais, rasgam a túnica de José, esfregam no sangue para apresentar ao pai, feliz, olha aí. E rasgou suas vestes, e os homens lamentou pelos seus filhos. Olha como ele disse, a túnica, conheceu os seus filhos e disse, achar essa túnica, conhece agora que essa túnica é a de seu filho? A túnica do seu filho. Os animais comeram ele, já era, acabou o sonhador mor, na verdade. Então veja vocês, queridos irmãos, se Jacó, ele já tinha uma idade avançada, não fosse um homem forte, não tivesse promessas na vida dele que ele tinha que entrar no Egito, aqui seria o suficiente para morrer do coração, infarto, porque os irmãos trouxeram e falaram, olha, a capa toda rasgada, toda ensanguentada, suja de sangue, falaram, aqui é a capa do seu filho, uma besta fera comeu, outro cidou, não sobrou nada, nós só conseguimos pegar a capa rasgada, e deu para o seu pai. E nós vemos que Jacó, ele rasgou as vestes dele e seus lombos, lamentou seu filho por muitos dias, irmãos. E todas as filhas queriam consolá-lo, mas ele não queria consolo. Jacó, seu pai, chorou por muitos dias a morte do seu filho. Quantas mães não estão chorando a morte dos filhos? Quantos pais não estão chorando a morte dos filhos? Quantas famílias estão destruídas porque houve injustiça dentro das famílias? Mata-o, prende-o.
dar impeachment nele, na verdade, irmãos. Então nós vemos que José, ele tinha certeza da vitória, irmãos. Ele sabia que Deus era poderoso para resgatar. Ele nunca esqueceu das promessas, porque ele, sendo mais novo, ele ficava diretamente com seu pai, com a sua mãe, com a família dentro de casa. Enquanto os irmãos mais velhos, os outros 10, ficavam na roça, tomando conta dos animais. Iam de regiões onde não tinha água, onde tinha pasto. Então ele cresceu ouvindo do seu pai Jacó, irmãos, o ensinamento de Abraão, o ensinamento de Isaac. Por isso aí está no Midrash judeus. Diz assim: Jacó diz para José, Jacob diz para Yosef: Yosef, meu filho, você sabe por que eu fiz essa túnica listrada para você? Porque diz o Midrash, irmãos, que o pai de Abraão terá, na verdade, terá o pai de Abraão? Na verdade, ele era criador de ídolos, negociante de ídolos. E certa feita Terá se ausentou, foi viajar, e Abraão era moço da idade desse Yosef, e pegou o martelo, quebrou quase todos os santinhos de Terá. Deixou só um só. Só um ele deixou. Aí quando Terá volta e Terá viu tudo aquilo despedaçado, falou: cadê o santinho? Cadê os ídolos? Na verdade, aí o moço Abraão falou: ele matou, que tinha deixado o santinho de gesso vivo. Aí Terá falou: mas como que ele matou se ele não tem vida, ele não tem força, ele é feito de barro, como ele pode ter matado os outros? Aí Abraão falou: exatamente isso. Nós não podemos servir a eles, porque são deuses de barro. Isso está no Midrash, é um pouco mais detalhado, né, irmão? Está no Midrash. Então Abraão quebrou todos os santos de barro do seu pai Terá, deixou só um só. Falou: foi ele que matou todos. Ele pegou o martelo e quebrou todo o santinho do Senhor. Aí Terá ficou fulo da vida, irmãos. E daí, resumindo a história, Deus já tinha história para Abraão. Deus Terá fez para Abraão uma capa, igualzinha, irmão, Jacó fez para José. Longa, túnica, listradas, as mangas, chegando até o pé. Terá fez uma capa de sacerdote, de rei para Abraão. A mesma capa, irmão, Jacó fez para José. Por isso que os irmãos tinham inveja dele. Então já veja vocês a transferência de unção. Na verdade, a mesma capa que Terá fez para Abraão, mangas longas, listradas, Jacó fez para José. Transferência de unção. A unção é transferível, viu, irmãos? O pastor, o obreiro, o profeta olha pelas pessoas, as pessoas recebem a unção. Então, essa história que eu estou falando de Abraão e tal, a capa, está no Midrash judaico. E nós vemos, amado, que José não ficava remoendo o passado, ele foi justiçado. Ele falou para o copeiro: copeiro, fala para o rei. O copeiro esqueceu, ficou mais de 2 anos preso. 13 longos anos, aqui até tomar posse. Às vezes nós queremos tomar posse no dia seguinte. Ore, persista, venha aos cultos. Na verdade, nós vemos, irmãos, que o mundo gira, porém Deus está no controle. O mundo gira, o mundo dá suas voltas, porém Deus está no comando. Deus estava na vida, no comando de José. O mundo rodou, deu volta do poço, escravo, isso, aquilo, mas Deus no comando. O mundo não está girando. Deus no centro de tudo. E nós vemos, amado, que nós podemos vendê-lo, nós podemos matá-lo, mas Deus está no comando. Irmão, você que está me ouvindo, eu sei que você está passando por um sofrimento tremendo. Você foi injustiçado na empresa, no trabalho, na rua, na igreja. Você tem filho preso na cadeia. Quantas pessoas estão presas agora, estão na cadeia, estão presos injustamente? Você vê todo dia isso. Não é verdade? 30 anos ou mais, o homem ficou preso nos Estados Unidos. Agora, esse dia descobriram ele é inocente, solta ele. Quem vai pagar, irmãos? Quem vai retroagir? Que não estou falando desse idoso com mais de 70 anos, ficou mais de 1 ano
preso, cabelo branco. A mulher dele não aguentou, deu um infarto e morreu do coração. Pela injustiça fizeram com o marido dela. Até o neto foi morto. Nós vemos, irmãos, que cada injustiça é seguida por Deus. Cada injustiça que José sofria, Deus estava perto. Nós temos que reconhecer a mão divina em nosso favor. Nós vemos que Deus, ele é a fonte de todo injustiçado. Você é injustiçado? Deus é a sua fonte para restaurar você. Você sofreu amarguras, ressentimentos. Você perdeu tudo. Você era próspero, frutífero e hoje você está na miséria. Porque a injustiça veio sobre você. Geralmente o justiçado, ele passa a ser desacreditado. Ninguém acredita mais. Você pode ser o cara mais honesto. Não acredito. Já ficou preso. Porque comete injustiça sobre injustiça. Às vezes a pessoa comete injustiça porque quer o cargo do outro, quer a posição do outro. Não, eu que tenho que ser o pastor. Vou entregar ele para o bispo. Na verdade, irmão, fiquemos na nossa posição. Deus é poderoso para reerguer, para levantar todos os injustiçados. Aquele que cometeu injustiça contra você, aquele que reteu o seu pagamento, Deus vai colocar brasas vivas na cabeça de todos, para que eles venham se despertar e venham se reconciliar e pedir perdão, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Deus é a fonte. Busque pelo Senhor da fonte da nossa vida. E nós vemos que José, irmãos, ele foi restaurado. Nós vemos que o Senhor está falando: eu vou pegar suas lágrimas, eu vou colocar num odre. Porque diz assim: à noite faço nadar a minha cama, molho o meu leito com as minhas lágrimas, os meus olhos estão consumidos pelas águas e todos os meus inimigos se levantam contra mim. Então o profeta está falando: olha, de noite eu não consigo nem dormir, eu molho a minha cama, eu molho o meu leito com lágrimas, porque estou sendo injustiçado. O profeta Davi está falando. Então ele chorava, ele se lamentava, irmãos, pelas injustiças. Certa vez ele falou: aqueles que comiam à mesa comigo levantaram o pé, caluniaram, injustiçaram contra mim. É verdade, irmãos. Nós vemos que o Senhor Deus diz: eu vou recolher as suas lágrimas num odre. Na verdade, Deus promete, irmãos, recolher todas as nossas lágrimas e colocar num odre para memória. O profeta está chorando aqui. José está só chorando na vida desse rapaz, irmão. Ele cresceu chorando. Mas Deus fala: fique em paz, José. Já mandei recolher as suas lágrimas num odre e colocar na minha presença, para quando eu olhar para o odre, eu lembre de você. As suas lágrimas, as minhas lágrimas estão na presença do Eterno. Ele mandou recolher as nossas lágrimas, irmãos, estão lá no odre. Ele lembra de mim e lembra de você. Ele vai fazer justiça por nós, ele vai pelejar por nós, irmãos. Ele diz, na verdade, o Senhor... Primeiro livro de João 9 diz: o Senhor nos purifica de toda injustiça. O Senhor é o nosso advogado. O Senhor é o advogado, irmãos, dos injustiçados. Ele diz: olha, eu sou o seu advogado. Eu vou fazer que você saiba que o meu caminho é caminho de verdade e caminho de vida. As lágrimas dos injustiçados, aqueles que buscam o Senhor, clamam ao Senhor, está lá nos céus, num odre de ouro. As lágrimas de José está lá. A sua lágrima, você chora, como o profeta Davi disse: eu molho meu travesseiro, muita justiça. Irmãos, até a família de Davi, até o filho dele, irmãos, queriam matá-lo, irmãos. Senhor,
Nós te damos graças por esta palavra. Que o Senhor venha abençoar, prosperar essa palavra. Que ela seja, Senhor, levada a milhares e milhares de pessoas. Quantas pessoas injustiçadas estão igual o Davi chorando nesse momento, não dorme de noite, molhando seus travesseiros, porque ele está falando que foi injustiçado. Mas o Senhor está falando, vou recolher as suas lágrimas. O Senhor está entregando a palavra para você, ele diz, olha, os injustiçados serão justiçados por mim. O amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo e de Adonai, seja conosco, agora e para sempre. Que Deus nos abençoe. Vamos em paz, e a justiça do Senhor, a nuvem eterna, nos conduza até os fins dos dias. Amém. Deus peleja por mim e por você. Ele é a nossa justiça. Buscai-o e acharei, em nome de Yeshua de Nazaré. Amém. Pelo vale passei, perdi, ganhei, eu sorri, eu chorei, até aqui eu cheguei. O que houver lá na frente, eu não quero pensar. E chegando o momento, eu sei que terei forças para lutar. Essa guerra da vida, muito me machuquei, mas curei as feridas olhando pra cruz do nosso Senhor. Mas num dia tão lindo, essa dor cessará. Eu mirei o meu rei e eu lhe direi, até aqui eu cheguei. Não vou parar e eu vou chegar. Não desistirei, até aqui eu cheguei. Não vou parar e eu vou chegar. Não desistirei, até aqui eu cheguei. Eu não vou parar e eu vou chegar. Não desistirei,